Com gols de Romero e Memphis Depay, o Corinthians consegue a sua vitória nas quartas de final do Paulistão e está classificado para a semifinal do torneio, onde ele tem a melhor campanha até então disparado e vai disputar todos os jogos em casa, caso continue avançando. E para falar sobre esse jogo contra o Mirassol, a gente obviamente vai ter que comparar com o jogo do Universidade Central, afinal, ela mexe do mundo, o quase papelão que o Corinthians fez. Mas o fato é que hoje o Corinthians foi melhor. O Corinthians dominou o Mirassol depois de um começo onde o Mirassol parecia surpreender. Tinha mais a posse, atacava mais, só que não fazia gol, né? E também não ameaçava muito o gol do Hugo Souza. O Mirassol tinha posse de bola, mas na verdade tinha dificuldades para concluir. Contra uma dupla de zaga que hoje era nova, né? O Félix Torres e o Gustavo Henrique. Não me recordo, já jogaram juntos alguma vez no ano passado. Sei que foi a primeira partida do Gustavo Henrique na temporada. E, ao meu ver, ele já mostra que é o melhor zagueiro que o Corinthians tem no seu elenco. Mas vou repetir o que eu falei. Eu vou, inclusive, assistindo o jogo. Não precisa de muito. Até afinal, o André Ramalho tá mal, assim como todos os outros. Então o Gustavo Henrique ele voltou fazendo o básico, não comprometeu. Acho que não teve uma falha, se a gente vai comentar dele. Fez uma partida segura até então. Isso, o companheiro Félix Torres, que eu vim aqui falando já há um tempo, não fez uma partida que, assim como contra, acho que foi a Portuguesa, foi o Guarani, na verdade. Uma partida onde cometi erros bobos e tudo mais. Hoje eu tenho que falar de um lance em específico onde ele meio que deixa o Matheus Davó concluir a gol, sozinho. E por sorte dele, o Davó não foi feliz na conclusão. E era um lance que podia ter gerado empate do Mirassol. Porém o atacante não foi feliz na finalização. E acho que foi a única falha, assim, que a gente tem que falar do Félix no jogo. De resto, ok. Uma partida com uma defesa nova, onde não foi vazado. Importante frisar isso. O Corinthians não tinha sido vazado apenas em 3 jogos da temporada. Agora esse é o 4º jogo. O Corinthians se safa de tomar gols. Então eu queria começar falando nesse vídeo, nessa análise desse pós-jogo da defesa do Corinthians. Hoje não comprometeu. O Matheus Bill também ok. E também temos que falar de Fabrício Anrileri, que entrou no segundo tempo e fez a sua estreia com a camisa do Corinthians. E até então, tenho só coisas boas pra falar dele. Não vou comentar, mas sim vou falar coisas boas. O Anrileri até então recompôs bem o sistema defensivo, não comprometeu, subiu no ataque e quando subiu, deu o cruzamento pro gol do Memphis. O Anrileri que, cara, chegou ontem no Corinthians basicamente, estava 9 meses sem atuar, não tinha problemas físicos e sim problemas com o Retafe, por isso ele não jogava. E o tempo que ele ficou em campo, eu acho que foi 30 minutos por aí, mais ou menos, ou um pouco menos, ele deu já uma assistência pro gol do Corinthians. É um gol super importante que fechou basicamente as contas da partida. Então o Anrileri tem que ser elogiado por 9 meses sem atuar e consegue fazer uma boa partida pelo pouco tempo que teve em campo, E o meio campo do Corinthians muito potente, assim, Bidon e Carrilho juntos são 2 jogadores talentosíssimos, O único problema é que ambos não marcam praticamente ninguém, É tipo assim, existe uma marcação ali aqui, mas tipo não tem tanto poderio de marcação, quanto o Alex Santana, por exemplo, o próprio Charles, Rian, E são também mais volantes defensivos. O Bidon e o Carrilho são mais volantes ofensivos, E ambos são os titulares, basicamente, O Corinthians jogou sem o Garro e foi poupado, por evitar um desgaste físico. Lembrando que o Garro ficou sem jogar a pré-temporada, entre aspas, do Corinthians, que foi o começo do Paulistão. Ele não teve presente em basicamente nenhum jogo até o clássico contra o Santos, basicamente. Um jogo antes do clássico contra o Santos, se não me engano, ele entrou em campo, estreando sua camisa 8. E o fato é que o Corinthians parecia ter problemas na armação, mas não teve muito disso, O
Corinthians que entrou em campo com Romero, Memphis e Yuri. Romero, mais uma vez, fazendo gol importante. E gol novamente na Neoquímica Arena, né? A gente tem que falar que o Romero praticamente nasceu para fazer gol nesse estádio. É bizarro. Desde que a Neoquímica foi criada, o Romero é outro jogador, basicamente, no Corinthians, né? O cara tem estrela realmente, né? E é um jogador que é reserva, né? E no começo já não falava-se muito de Thales. No momento é Romero. Romero, nos últimos 3 jogos, marcou 3 gols. Né? É um jogador super decisivo com a camisa do Corinthians, principalmente dentro da Neoquímica Arena, que foi onde ele marcou os 3 gols. Tá? E aí, né, a gente tem que falar do festival de gols perdidos pelo Corinthians. Corinthians que jogou sem meio armador, né, apostou na armação de Bidon e Carrilho. Até que foi legal, não vou mentir, não achei que foi tão ruim. Corinthians criou possibilidades para ganhar de 5-0 do Mirassol. Mas foi gol atrás de gol sendo perdido. O Yuri Alberto perdeu muitas chances hoje. Né? Isso pode pesar para uma possível convocação dele no futuro. Né? O cara que foi decisivo em um jogo super importante contra a Universidade Central. Hoje, né, poderia estar na conta dele. Né? Um jogo com um resultado reverso pelo Corinthians. Porque perdeu muitas oportunidades o Yuri Alberto. Né? E o próprio Memphis também, numa cabeçada, num chute dentro da área, onde o Muralha foi muito feliz em ambas as defesas. Também perdeu oportunidades por ele ter saído gols. Né? O José Martínez também, no segundo tempo, perdeu a oportunidade cara a cara com o Muralha. E em todas essas situações, o Corinthians estava ganhando de 1-0, basicamente. Né? Então, eram gols que poderiam definir a partida e até deixar o Corinthians mais tranquilo, né, no placar. Acabou não acontecendo isso. Né? Mas o Corinthians conseguiu nessa vencedor por 2-0. Não tomou sustos, basicamente, contra o Mirassol. E se classifica com méritos, jogando bem. Tá? Gostei do jogo que o Corinthians mostrou hoje. Poderia ter sido melhor? Poderia ter sido melhor. Obviamente, não é o auge que esse time pode entregar. A gente sabe que o futebol mostrado no ano passado ainda, para mim, não está em campo. O Corinthians pode mostrar mais. Mas mostra que, né, em alguns jogos, até o esquema com 3 atacantes que foi agora, com o Bidon e o Carrilho, deu certo. Até certo ponto deu certo. Mas vamos ver contra outros adversários também. Porque eu tenho quase certeza que o Emiliano e o Ramon vão testar em alguns jogos esse esquema. Ao meu ver, os dois não querem ficar na mesmice. O que é a mesmice? Jogar sempre com o mesmo time. A gente foi surpreendido hoje com uma mudança de escalação. E não só isso, uma mudança de esquema tático. Tá ligado? Tudo bem que isso pode ser ocasionado também na ausência do Coronado, que mais uma vez ficou fora por lesão. É impressionante. O cara, toda vez que vai começar o jogo, ele se machuca. Né? E aí é complicado, né, mano? Tipo, pô, o cara é bom. O cara é bom, mas quando precisa dele, não aparece. E, né, quando ele vai ter oportunidade, se machuca, né? Então, é um pouco complicado, sabe? E aí, tipo, dentro de campo, o Corinthians soube suportar com essa mudança tática aí. Saiu vencedor e agora espera os próximos jogos. Né? Tem o jogo do Santos agora e o jogo do São Paulo no Novo Horizontino amanhã. Santos enfrenta o Bragantino, São Paulo contra o Novo Horizontino. Pode o Corinthians, né, ter aí vários adversários ainda. Pode ter o Santos, o próprio Bragantino, o Novo Horizontino também. Né? Ou até o próprio São Paulo, se me dependendo uma combinação de resultados. Ou seja, o Corinthians pode enfrentar os 4 times aí, né? Se não me engano, vai depender aí de uma combinadola, né? Então, não tem que esperar para ver. O fato é que agora, daqui para frente, o Corinthians não vai ter adversários fáceis. Quarta-feira contra o Barcelona de Guayaquil, lá em Guayaquil. Depois Santos, possivelmente, né? Se a gente for contar aqui que os 4 times grandes passem, Corinthians e Santos, muito provavelmente. Ou Corinthians e São Paulo. As 2 possibilidades. Né? E aí depois, se passar nesse confronto, aí vai ter lá na semana que vem o jogo de volta contra o Barcelona, valendo a vaga na fase de grupos, e depois as finais do Paulistão. Ou seja, não tem respiro pro Corinthians, né? O Corinthians que tá nessa pré-Libertadores vai casar com as datas, né? Da semifinal, da final do campeonato e também, né, valendo vaga aí na fase de grupos da Libertadores. Lembrando que se o Corinthians perde nessa fase, se não me engano, ele vai para a Sul-Americana.
Tem essa possibilidade. Eu não lembro se é só os terceiros agora ou tem essa da pré aí. Eu acho que não tem mais. Posso estar errado, tá? Antigamente tinha isso, mas eu acho que com a mudança de algumas regras aí com a entrada dos terceiros colocados, né, os terceiros colocados da fase de grupos, eu acho que não tem mais da pré, tá? Me fugiu na memória agora, deu um branco legal aqui, tá? Mas o fato é que o Corinthians precisa continuar avançando na Libertadores, que é o grande objetivo da temporada, né? Esse é o ponto. O Corinthians quer ser campeão? Quer ser campeão. Mas a Libertadores acredito eu que seja o grande objetivo para um time que, né, lembrando, temporada passada estava para cair e conseguiu a vaga magicamente, né, basicamente, subindo para o 7º colocado, depois de estar até a 30ª rodada na 18ª colocação. Subiu muitas posições, né, em pouco tempo. Então, acredito eu que esse seja o grande objetivo do Corinthians, que deve rodar o elenco aí alguns jogos. Eu acho que essa defesa encaixou, mas acredito eu que não deve ser a defesa da quarta-feira. Acredito eu que na quarta-feira deve voltar André Ramalho e Choca, ou André Ramalho e Gustavo Henrique pode ser a defesa. Lembrando que o Gustavo, ele não perdeu a posição, né? Ele basicamente ficou de fora do começo da temporada, assim como o Garro, né? E tá voltando agora. Então, eu acho que também esse jogo credencia ele para ser o parceiro do André Ramalho. Eu acredito eu que o André Ramalho não deva sair do time na quarta-feira, por mais que mereça, depois do jogo que o Félix Torres fez hoje. Por mais que eu repito para vocês, não acho que o Félix Torres e o André Ramalho é um abismo de diferença. Para mim é praticamente a mesma coisa. Ambos estão mal, tá? Mas por se portarem bem no confronto de hoje, acredito que o Félix também mereça a vaga. Vou repetir, André Ramalho está muito mal em 2025, mas não acho um jogador péssimo. Muito pelo contrário. Ano passado fez uma grande campanha, uma boa recuperação, ajudando o Corinthians a classificar para a Libertadores e se safar também do rebaixamento. Fechou? E é basicamente isso daí, mano. É basicamente isso daí. Agora a gente espera as próximas movimentações, né? Os próximos jogos aí. Mas o fato é que o Corinthians joga bem. Não foi vazado nesse confronto, que é importante. Porque agora, lá em Guayaquil, o bagulho vai ser louco, mano. O bagulho vai ser louco. O Corinthians não pode errar. E eu volto a reiterar aqui. Mesmo com essa zaga, lembrando que o Gustavo Henrique tem quase 2 metros, o Corinthians continua falhando em bolas aéreas. Escanteio é um terror. Falta na área é um terror. É que o Mirassol tá mal demais. Inclusive, o Mirassol, se continuar assim, é um forte candidato a cair na Série A, tá? Só um ponto aqui, tá? Então, contra o Barcelona de Guayaquil, vai ser outros 500. Tá? Muito cruzamento na área, possivelmente. Os caras lá, não sei como é que é a altura de cada um lá, tá? Mas o Corinthians tem que ficar atento a bolas paradas. Bola aérea do Corinthians, muito mal. Tem que arrumar. Alô, Ramon. Olho aí. Fechou? E é isso, família. Fico por aqui, tá? Espero que tenham curtido. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal aí. E mais do Corinthians eu trago pra vocês aqui. Fechou? É isso. Tamo junto. Forte abraço a todos e valeu. Falou.